A partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Olha só, quinta-feira, 30 de junho de 2022, estamos chegando. Nessa semana, a gente pode chamar da semana do Real Entrevista, né? Vamos aí para o segundo Real Entrevista dessa semana. Hoje ainda, mais um, reais entrevista, gostou? Reais. Falando em reais, né, velho? Salário tá difícil. Gilson Fernandes. Bom dia, meu jovem. Bom dia, Romizeira. Você tá meio encurvado assim, o microfone tá baixo, né? Depois aquele esquece de arrumar o microfone antes. Aí chega na hora, eu puxei ele aqui, ainda quem tá vendo pela câmera, a gente já tá transmissão pelo Facebook, vai perceber a cara que eu fiz aqui de susto. Obrigado, Ellen Perucci. Vai, a Ellen Perucci veio trazer um café aqui, ela falou que a mamata vai acabar. Vai mesmo, porque eu tô de férias a partir de segunda. Ô, Gilson, bom dia mais uma vez pra você. Bom dia. Eu tava falando aqui, Romizeira, a gente tá fazendo transmissão no Facebook. Já, pra quem quiser, já pode acessar o Facebook. E aí eu fiz uma careta aqui que eu fui pra carregar o microfone e ele é pesado, né? A base dele. A base, né? Eu peguei com uma mão só, quase que ele caiu em cima de mim ó. aqui. Pra quem tá vendo no Facebook, aí vai ver o susto. E é isso, né? A gente, além de... Você já comentou sobre isso também na última entrevista. Além de ouvintes, também pode ser telespectadores, né? Os internautas acompanham a gente pelas mídias sociais. E todas as nossas entrevistas estão no YouTube. Então, para quem quiser acessar, depois eu vou fazer uma listinha de todo mundo que a gente entrevistou. Que ainda falta ainda, né? 10 dias, né, velho? Ainda a gente tem, ainda hoje à tarde, 1 hora, mais uma entrevista. Daqui amanhã, a pouquinho às 11 também com o Vitor. 11. Então, a gente tá fazendo essa... É pro ouvinte. Eu acho que o ouvinte é o principal... a principal pessoa que vai receber isso, né? Saber ouvir, conhecer um pouco mais de cada candidato. E a gente vai surfando nessa onda aí, né? Sim. Porque muitas vezes, vou votar, você tem o pensamento de votar em alguém que você já conhece e tal, e que você conhecendo outras pessoas, isso vai abrindo a cabeça um pouquinho. E hoje a gente tá recebendo quem? Débora Queiroz. Ela já esteve aqui com a gente junto com a Jo Moraes, que foi uma entrevista sensacional, mas hoje especificamente vai ser a Débora. Tá como pré-candidata. Até sábado, né, Débora? Porque depois muda, né? Graças a Deus. Acho que porque falar isso de pré-candidato já... Nossa, já tá chato, velho. Ó, Débora, bom dia pra você. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, né? A Rádio Real, que sempre nos recebe, sempre está de portas abertas para colocar as nossas pautas e muito bom estar aqui agora, né? Eu acho que a primeira atividade com a imprensa, né? Como pré-candidata, então para a gente é um prazer. Bom dia àqueles que estão nos assistindo. Bom dia aos amigos e amigas aí de Ouro Preto. Ô, Débora, muita gente já te conhece, mas tem uma parcela da população, dos ouvintes, né? A galera de Ouro Preto, eu acho que te conhece bem. Pra a turma de Itabirito, Campo das Vertentes, Ponte Nova, Conselheiro Lafayette, a galera tem Mariana. Quem é a Débora Queiroz? Uma pergunta difícil essa, acho que é a mais difícil que eu faço. É a mais assim. difícil de todas. Débora Queiroz é uma menina sonhadora que sai do Rio, sou arquiteta e urbanista, e sai do Rio porque ela tinha muita vontade de trabalhar com o patrimônio cultural, de vivenciar a vida numa cidade patrimônio cultural e vem para Minas Gerais para ficar 10 meses e tá 13 anos. Então foi uma aventura. Aqui eu construí minha carreira, aqui eu me construí como ativista, como militante na pauta da cidade, na pauta do patrimônio, na pauta da cultura, na pauta das mulheres. Aqui eu me filiei no Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Fui candidata nas últimas eleições a vereadora e estou aí, né, do lado do povo de Ouro Preto, mas também já morei em Mariana, já morei em Belo Horizonte e estamos aí construindo a luta todos os dias. Quem não é de Ouro Preto sabe que eu estou sempre em todas as lutas sociais, né? E quem não é de Ouro Preto, convido a conhecer as minhas redes sociais, o nosso trabalho e conhecer um pouco da nossa pré-candidatura. Ô, Débora, você está falando aí de últimas eleições
e talvez um assunto que seja... Talvez seja um assunto mais comentado nas cozinhas, nas salas, nos bares, é a famigerada Saneouro, né? E a gente vê que você participa de vários movimentos e a Saneouro conseguiu uma coisa que ninguém no Brasil talvez tenha conseguido, que é juntar a turma da mortadela com a turma da coxinha e todo mundo fazer, né, um verdadeiro piquenique na Praça Tiradentes para retirar essa empresa. Eu queria saber a sua opinião sobre essa concessão da Saneouro. É impossível trazer você que não falar disso. Quero a sua opinião, você acha viável mesmo tirar a Saneouro, tarifa justa, voltar com o departamento de água que Zé Leandro falava, voltar com o SEMAI que o Ângelo fala? Quero a sua análise dessa questão Saneouro, que é uma questão muito polêmica, né? Com certeza. Eu acho que é a principal pauta da cidade no momento e eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque ela coloca em xeque 2 projetos de país, 2 projetos de cidade, 2 projetos de mundo, né? Não tem como você ser uma pessoa de direita, ser uma pessoa neoliberal e defender o fim da Saneouro, defender de maneira hipócrita o retorno do SEMAI, porque isso é uma questão ideológica, né? A gente sabe do lado que a gente está, a gente é coerente, né? Eu estou sendo coerente com as minhas ideias. Eu defendo, sim, a remunicipalização, mas a gente defende com compromisso, né? Não de maneira aventureira, não de maneira hipócrita, né? A gente está do lado do que a gente acredita. E o que o nosso partido fez? Nosso partido foi à luta, propôs, né, junto com outros movimentos sociais, propôs agora o referendo para que seja ouvida a população, né? A gente entende que a população já deveria ter sido ouvida antes, né? É uma pena que não foi consultada no momento em que houve, né, essa grande tragédia para o povo da cidade. E a gente também enxerga que houve sim uma certa irresponsabilidade ao se prometer retirar a Saneouro no dia seguinte, né? A gente sabendo a complexidade desse assunto, isso não poderia ter sido tratado da forma como foi tratado nas eleições municipais. Agora precisamos da união do povo de Ouro Preto, porque a gente precisa sim de água, de esgoto. A água é um bem industrializado, precisa ser cobrada, mas precisa ser cobrada com responsabilidade, e a gente precisa entender que uma empresa pública, ela está a serviço do povo de Ouro Preto. E uma empresa particular, privada, uma concessão, ela está a serviço do lucro. Então, isso é uma questão ideológica. Então, a gente sabe qual é o lado que a gente está. A gente está do lado da remunicipalização do povo, mas a gente quer serviço público de qualidade. Para isso é importante que vocês que estão nos assistindo, que participem do referendo na ocasião aí em que ele vier a acontecer. Ô, Débora, você fala muito bem quando você traz essa questão que ela deveria ter sido tratada como referendo, como plebiscito antes, né? Agora a gente cai naquele velho ditado, agora o leite está derramado. Mas ainda dá para juntar ali e fazer, né, pelo menos um meio copinho de leite. O Zema ontem destinou, como ele diz, né, da sobra de Brumadinho, 24 milhões para reformar a Escola de Minas e o Cine Teatro. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque eu quero trazer agora o assunto da repactuação, né? A gente recebeu o Du aqui, e o Du tá muito nesse meio, fórum de prefeitos. O Du era o prefeito de Mariana na época e disse que o Ouro Preto pode receber até 300 milhões para tratar a água, né, Justo? Para mexer com saneamento básico, necessariamente para tratar água e esgoto, se eu não estiver enganado. Você acha que a saída, como o vereador Júlio Gori, a turma da Patrulha da Água defende, é pegar esses 300 milhões, dar 150 milhões para a Saneouro e tem que ver se ela vai aceitar, se ela vai recorrer, porque ela não é obrigada a aceitar. Você acha que é pagar para ela sair e a prefeitura no dia seguinte ver o que faz? Ou você acha que a coisa tem que ir mais devagar? Porque a gente sabe que a Saneouro é uma empresa muito grande, né? Não é qualquer advogadozinho que vai ganhar dela. Então precisa de um corpo jurídico muito bom, né? Uma lauda bem montada para poder tirar a Saneouro, né? Ou tentar. Com certeza. Eu acho que todos nós estamos aí no imbróglio e que, infelizmente, foi tratado com uma maneira irresponsável nas eleições de 2020. Né? Eu acho que ninguém é obrigado a prometer, mas se promete, tem que cumprir. Né? Então, por isso que a gente tem que tratar esse assunto com muita seriedade. Nós vamos pegar mesmo 150 milhões e dar na mão de uma empresa privada, né, cujo objetivo central é o lucro? Ou nós vamos
reavaliar, né, o que é possível ser feito hoje. Fato é, Ouro Preto precisa tratar seus esgotos. Ouro Preto precisa ter água que chegue nas casas. Não dá mais para o povo de Ouro Preto viver sem água, como a gente acompanhou a crise aí alguns meses atrás. O bairro de Santa Cruz, por exemplo, que é um bairro que eu acompanho bastante, as pessoas brigando por caminhões-pipa, né? Essa não é a cidade que a gente quer. Como que nós vamos resolver? Tem que ser discutido com a sociedade. No momento da concessão, eu me lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer falas públicas contra a concessão. Isso você pode ver nas minhas páginas, nos meus vídeos, nas redes sociais na época. Houve um conjunto de audiências públicas, mas infelizmente com participação bastante limitada. E como você falou, agora a gente tem que juntar esse leite que está derramado e rediscutir. Qual é a resposta? Ainda não sei, mas com certeza essa resposta ela passa pela discussão com a sociedade, né? É com a radicalidade da democracia, é com discussão com o povo de Ouro Preto que a gente vai encontrar a resposta. A CPI, ela trouxe vários, a gente pode chamar de vício, para não chamar de erro, para ficar tão pesado, pra ficar mais bonito, ela trouxe vários vícios, né? Não tinha caminhão força, não tinha isso, aumentou todo ano, e no final ela indicou, ou ela falou, velho, a gente gostaria que o ex-prefeito fosse indiciado e algumas pessoas. Você acredita mesmo que a justiça vai indiciar o ex-prefeito, a turma lá da comissão de licitação? Vale lembrar que a própria CPI apontou que nenhum participante da turma lá da concessão, né, da licitação, era funcionário efetivo, né, o que gera um pouquinho, né, de dúvida. Falou, mas é meio desconfortável. Você acredita no indiciamento dessas pessoas envolvidas aí nessa licitação? Olha, eu já tenho uma opinião um pouco duvidosa sobre isso. Eu acho que a gente tem que tratar com bastante seriedade na hora de que a gente vai indiciar alguém, né? Não estou aqui fazendo defesa de ninguém, longe de mim, né? Até porque eu fui uma das pessoas que mais criticou, né, esse processo. Mas eu acho que se existe materialidade, se está claro que houve irregularidades na concessão, é simples, é anular a concessão. Não tem mais que se discutir. Então precisa se ter coragem de anular a concessão. A gente não tem nem que discutir o que vai fazer com a Sanioro. Agora, se nós não temos condições de provar essas irregularidades, a gente não pode agir com politicagem, com vinganças, com ataques a A ou a B, porque o que está em jogo é a coisa pública. Então, se existir elementos que realmente comprovem essas irregularidades, essas pessoas têm que responder, têm que ser condenadas e têm que anular a concessão, simplesmente. Não dá pra ficar julgando pra torcida, né? Que aí é muito fácil. Ô Débora, a gente vive num momento... Eu não gosto de falar pós-pandemia. A gente tá caminhando para o fim, e esse fim a gente não sabe quando vai ser. É tipo caverna do dragão, né? Toda hora que a gente acha que vai sair, a gente vai e volta um pouquinho essa questão da pandemia. Eu queria sua avaliação, primeiro no âmbito federal da pandemia, depois a gente vai descendo para o estadual e até chegar no municipal. Você acha que a pandemia foi tratada como deveria no Brasil? Com certeza não, né? A gente tem um presidente aí genocida, né? Que acabou sendo corresponsável pela morte de quase 700 mil pessoas, né? A partir do momento que ele vai nas redes sociais, vai dizer que é só uma gripezinha e que ele prolonga, né, a negociação com as empresas de vacina, como ele fez, por exemplo, com a Pfizer, né? Demorando a responder aos e-mails, em que ele questiona o isolamento social, que ele... faz falas públicas, né, ridicularizando as pessoas que estavam morrendo com falta de ar, né? Quer dizer, além de ser um genocida, é uma pessoa desumana, porque quem perdeu alguém, né, pelo Covid sabe o quanto que foi difícil, o quanto é difícil essa doença. E esse presidente demonstra uma total falta de empatia, total falta de amor ao povo, né? E aí, pela pressão dos movimentos sociais, pelas lutas do povo nas ruas, é que a gente conseguiu com que o SUS fosse respeitado, com que as decisões técnicas, as decisões da ciência, em detrimento da perseguição, né, à Fiocruz, em detrimento à perseguição e negação da ciência vindo do governo federal, mas pelo povo nas ruas a coisa aconteceu. Então a gente tem um presidente que desrespeitou, né? Aqui a nível estadual,
a gente tem um governador que é muito alinhado, né, com o pensamento do Bolsonaro, né, e que se apresenta como uma nova alternativa, mas que nada mais é do que um Bolsonaro de sapatênis. Então, aqui em Minas Gerais, a gente teve, sim, né, a gente tem o sucateamento da estrutura pública, por exemplo, exames de Covid demoraram muito na Fundação Ezequiel Dias. Por quê? Porque há um sucateamento. Fundação que o Zema nem sabia o que era, né, na última campanha. Então, é vergonhoso, né, um sujeito como esse está no governo do Estado, tratando o Estado como se fosse uma empresa, né? O Estado não é uma empresa, o Estado é para dar qualidade de vida das pessoas. O Estado existe para que as pessoas vivam bem, que as pessoas não morram de fome, não morram de doença. E também tratou com irresponsabilidade, né, a condução da pandemia, né? Ao contrário do Calil, né, que foi um dos prefeitos, né, que melhor conduziu, né, a questão da pandemia. Belo Horizonte, também a cidade de Niterói, né, no Rio de Janeiro, entre outras cidades. Então, a gente entende que Belo Horizonte foi um grande exemplo por ter tido coragem e ousadia de fechar a cidade no momento que tinha que ser fechado, porque não existe dicotomia entre vida e trabalho, né? No momento que as pessoas precisaram se recolher, era obrigação dos governos ajudá-las a ficar dentro de casa. Então, acho que a questão da pandemia é isso. Precisou ter coragem e amor à vida do nosso próximo. Falando de coragem, o governo municipal foi um pouquinho diferente, né? Porque o Zema e o Bolsonaro, eles pegaram a pandemia no começo e estão caminhando até esse final. Em Ouro Preto, a gente teve 2 momentos, você é funcionária pública, com o ex-prefeito Júlio e agora com o prefeito Ângelo. Você vê diferença no tratamento da pandemia? É bom perguntar quem está lá dentro, né? Porque é afetado diretamente. Você vê diferença no tratamento dos 2 governos? Eu quero a sua avaliação também das tratativas da pandemia, não só em Ouro Preto, mas na região dos Inconfidentes. Porque a gente viu o Itabiri comprando cloroquina, a gente viu aqui em Mariana fechava, o Itabiri abria, né? É uma coisa meio desproporcional. Quero essa sua avaliação. Eu acho que a minha avaliação é positiva para ambos os governos, mas eu questiono da forma como foi tratado o hospital de campanha, né? Eu acho que... Mas também a gente não pode fazer uma análise anacrônica, quer dizer, é muito fácil hoje, eu em 2022, dizer que não era adequado fazer o hospital de campanha naquele momento. Porque hoje eu tenho essas respostas. Naquela época, talvez era o caminho que foi... Estava todo mundo buscando alguma saída, Exato. Né? Então, houve sim coragem de mandar fechar. O Ouro Preto parou já em março, né? Eu lembro que foi muito corajoso na época do prefeito. Há de se pensar que era um ano eleitoral e que ele poderia ter titubeado, né? Mas Ouro Preto parou mesmo já em março. A questão do hospital de campanha foi bastante complicado porque ele foi vendido como uma estrutura maior do que era e, na verdade, não tinha leitos de UTI suficientes. Então, eu acho que deveria ter sido tratado de outra forma ou, pelo menos, ter feito o hospital em outro local, né? Porque o hospital afastado, onde as pessoas têm dificuldade, inclusive, de chegar... Não tinha nem linha de ônibus, né? Se eu quisesse pegar... Se eu tô com Covid, eu, por exemplo, eu não tenho carro, ando na cidade, é uma opção de vida. Se eu tivesse com Covid, como é que eu ia chegar lá no caminho da fábrica? Eu pego um ônibus com Covid e passo Covid para as pessoas, né? Então, assim... Você vai andando e não chega? Vou andando e não chego porque eu tô sem falta de ar, né? E se eu não tiver um dinheiro para pegar um táxi, alguma coisa, como é que faz, né? Então, eu acho que esse foi um problema. A falta de estrutura foi denunciada, né? Mas a questão do isolamento, sim, foi um avanço, né? Tanto no governo Ângelo, né? Principalmente no começo do governo Ângelo, com a pessoa do Tuian, né? Que tem muita responsabilidade com a saúde pública, né? Enfrentou e encarou, né? A gente estava naquele momento do começo do governo Ângelo, voltando a crescer os números, e ele teve coragem de enfrentar e precisamos parar. E acho que a questão do auxílio municipal foi muito maltratada, muito mal conduzida, inclusive porque Ouro Preto é uma cidade que tem condições de, por exemplo, pensar uma renda básica, de, por exemplo, pensar um projeto mais ousado, né, de renda para o nosso cidadão
ouropretano. Por que eu digo isso? Porque o ouropretano, grande parte, ele vive de empregos informais. As pessoas de Ouro Preto é uma cidade que tem pouco emprego. Então, o cidadão, quando ele se afasta da sua atividade, do seu bico, ele fica sem dinheiro. E aí, como é que você vai ficar em casa se você não tem o que comer? Então, tinha que ter sido tratado com maior celeridade, com maior responsabilidade a questão do auxílio emergencial. Débora, você fala do hospital de campanha que todo mundo estava na busca por uma saída. Essa mesma frase a gente pode encaixar pro kit Covid, porque Bolsonaro disse que ninguém sabia de nada, queria ir para um lugar e, enfim, ele começou a receitar, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, enfim, né? Remédio para piolho, remédio para sarna, enfim. E a gente teve muita gente doente por causa disso, fazendo transplantes. Você acha que foi acertada essa indicação do kit Covid na busca de uma saída dessa pandemia, dessa doença? Eu acho que a pandemia ela chega aqui alguns meses depois de já ter estourado, né, no mundo, né? Então, houve tempo para esse amadurecimento do nosso querido presidente Bolsonaro, né? Não, querido de maneira irônica, tá? Então, houve tempo para ele aceitar o que a ciência estava dizendo. Houve tempo para ele buscar o que né, os nossos grandes cientistas brasileiros, a Fiocruz, né, que é uma referência, né, outras, o Butantan, né, e outros institutos, o que as nossas universidades estavam dizendo, mas ele não quis, porque Bolsonaro nega a ciência, Bolsonaro nega o pensamento científico. Então, não é completamente diferente de uma solução de gestão, né? É uma questão ideológica. Ele fez porque realmente ele não acreditava nos nossos cientistas. Gilson Fernandes. Romizeira, queria mudar um pouco o assunto aqui com relação à mineração, que a Débora é do Conselho, né? Estadual de Patrimônio. E aí queria falar um pouquinho com relação à Serra do Curral, que a gente estava conversando aqui em off, já passou pelo Conselho Estadual de Patrimônio, e também trazer aqui para o local o que esse conselho pode auxiliar, né? Auxiliou, e já aproveitando como pré-candidato a deputado federal, acho que um deputado federal tem muito poder para poder ter acessos mais fáceis para conseguir, aqui para nossa região, que praticamente é patrimônio, né, como mudar a realidade aqui da cidade. Porque hoje a gente tem um título do IPHAN, mas o IPHAN, ele dá esse título, é muito importante para conservar, mas não tem esse suporte financeiro, que eu acho que é o principal para fazer a conservação do nosso patrimônio. Então, é um montante desde a mineração até o patrimônio, principalmente por do Conselho Estadual de Patrimônio. Exatamente, Gilson. O Conselho Estadual de Patrimônio, eu tenho muita honra de ser conselheira titular, né, representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Ele já vem discutindo a questão da Serra do Curral há quase 3 anos. Né? Existe um dossiê de tombamento pronto, né? Foi contratada uma empresa. O trabalho é um trabalho a contento, um trabalho de qualidade, né? E a gente começou a pressionar já no ano passado, né? Porque tinha sido concluído, e a gente percebeu que existia uma delonga, né? Excessiva por parte do governo Zema, né? Em tratar essa questão dentro do Conselho. No final do ano, né? Eles apresentaram um plano de trabalho para pensar o tombamento, e a gente falou, bom, a gente não tem que discutir plano de trabalho, a gente já tem que discutir o tombamento. O dossiê está pronto, vamos debater, discutir e tombar. Mas eles alegaram que por questões judiciais não poderiam continuar a reunião, encerraram a reunião de maneira totalmente autoritária, foi vergonhoso na reunião de dezembro de 2021. E a partir de janeiro de 2022, o Conselho foi para o front, nós fizemos uma carta aberta à sociedade, fomos para todos os jornais, inclusive eu fui uma das que dei algumas entrevistas sobre a questão, né, do tombamento da Serra do Curral e de como que o governo Zema estava tratando o Conselho Estadual de Patrimônio, com total desrespeito, né, com total desrespeito à participação social, porque os conselhos são fundamentais
no controle social e na participação social, no destino, né, da vida pública. E aqui em Ouro Preto não é diferente. A gente tem, e essa questão precisa ser tratada a nível nacional, precisa ser tratada como um projeto de desenvolvimento nacional. A mineração em Ouro Preto, ela é 60%, né, da nossa receita, né? Então, é difícil se desvincular de uma atividade que sustenta praticamente o nosso município. Como que nós vamos fazer isso, né? Com diversificação econômica, né? Com coragem, ousadia, com a geração de empregos, né? Eu acabei de dizer que a nossa cidade não tem empregos formais, né? Então a gente precisa capacitar a nossa população, a gente precisa gerar emprego, precisa fazer diversidade tecnológica, diversidade cultural. E a gente precisa encarar esses territórios para depois. A gente não, o que é feito, por exemplo, com Miguel Burnier, né? A população de Miguel Burnier, se estiver nos ouvindo aí, um grande abraço, que é um território que eu tenho um grande carinho. Crocar de saque tá uma confusão gigantesca lá. Saque, né? Eles estão lá, vão colocar uma pilha de rejeitos, tem mais de 200 metros, num local com características rurais, né? E, infelizmente, a gente tratou isso a nível municipal com total subserviência às empresas de mineração. A mesma subserviência que Zema trata as empresas de mineração é como a gente trata a nível municipal. E não estou colocando uma gestão ou outra, isso é histórico, né? E a gente precisa, sim, precisamos discutir qual é o papel da mineração no desenvolvimento nacional. Essa conta é de todo mundo, né, Débora? É de todo mundo, porque o minério é nosso, é do nosso povo, e ele tem que servir para a qualidade de vida do nosso povo, para que o nosso país avance, né? Então, por que não a gente discutir a reestatização da Vale? Por que não a gente ir para a Câmara Federal, falar de um projeto, porque a gente está falando da eleição de um projeto, né? Falando aí de Lula, né? No governo, se tudo der certo, né? A gente está falando de um projeto progressista, né? De um governo avançado. Por que não levar essas pautas para a Câmara Federal? Para isso, a gente precisa que as pessoas acreditem em projetos ousados e avançados e ligados com as ideias mais avançadas, mais progressistas. Então, eu defendo sim, a reestatização da Vale para que o minério sirva o nosso povo. Ô, Débora, você tá falando isso, me veio um episódio à cabeça. Eu dei aula em Amantina um tempo atrás, e eu via algumas alunas com o sonho de casar com alguém que trabalhava na Vale, que ia ter uma vida boa. A gente também precisa quebrar esse negócio. Pro cara ser bem sucedido, ele não precisa fazer uma faculdade, não precisa estudar, ele tem que trabalhar na Vale. Você acha que a gente tá na hora de quebrar essa coisa de, o cara trabalha na Vale? E mais, já encaixando a pergunta do professor Pedro Peixe, do FMG, ele pergunta se você acha que Minas Gerais precisa diversificar a sua economia. Você diz que sim. E quais são as saídas? Ouro Preto agora tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ainda muito nova, mas já fazendo bons trabalhos, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que a gente tem que quebrar esse negócio da Vale ser soberana e a gente precisa diversificar a nossa economia como? Primeiro, Rominzeira, a gente quer que as meninas de Ouro Preto sonhem com o seu próprio destino, sonhem em ser donas do seu próprio futuro, sonhem de ter os seus empregos, sonhem em conduzir o seu futuro por conta própria, né? Se casar, case com alguém que te ama, case com alguém que vai ser companheiro da sua vida. É isso que a gente defende, né? A gente tá na luta. Isso que eu falava com a gente. Sai dessa, vamos estudar, vamos escrever a nossa história. As meninas ficavam assim, não, mas minha mãe, aí a coisa é muito lá atrás, né, Débora? Não tem como virar a chavinha e mudar, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? E é por isso que a gente tá, né, nessa aventura aí, né, colocando o nosso nome à disposição, porque a gente sabe que outras mulheres vão se espelhar e vão falar assim, poxa, se aquela menina tá lá, ela é pré-candidata a deputada federal, eu tô aqui, sou estudante, por que eu não posso ser também? A gente quer, né? A gente quer ser, né, essa referência para outras pessoas, né? Como eu tive as minhas e tenho as minhas referências. Agora, falando sobre diversificação, né, da economia, né, de projeto aí, né, a gente, com certeza, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um passo, né? É um passo positivo, é uma avaliação positiva que eu faço, né, dessa ação, né, do governo municipal. Acredito que estão sim se esforçando para construir um projeto. E por onde passa a economia mineira? Passa pela economia criativa, passa pelo turismo,
passa também pelo nosso patrimônio, passa também pela nossa mineração, né? Porque Minas tem muitos minérios importantes, né, para o desenvolvimento nacional, desde que a mineração sirva a um projeto de país, né? Então, passa por rediscutir, né, o papel do nióbio, passa por rediscutir o papel do nosso minério de ferro que vai para a China, né? Passa por rediscutir, né, o dinheiro da Vale em paraísos fiscais, passa por rediscutir a dívida da Vale com os nossos municípios, né? Passa por rediscutir o royalty, né? Porque o royalty do petróleo ele já foi discutido há alguns anos atrás e deu um grande boom nos municípios do Rio de Janeiro. Rio das Ostras, Macaé. Foi a parada do pré-sal. Nesse momento em que estava discutindo, né, a questão do pré-sal, que também tem que servir ao povo brasileiro, né? E, inclusive, que estão se discutindo aí, né, a entrega do pré-sal. Então, tanto o minério quanto o petróleo, eles têm que servir ao nosso povo brasileiro. E aí, sim, passa por rediscutir o papel dessas empresas, né? Passa por, paralelamente, pensar, né, que cidades e que estado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos. Porque esses minérios vão acabar. Eles vão deixar só o buraco, né? E não dá para dizer assim, isso é um sonho. Não. Outros países já trataram isso de maneira bastante avançada. A França, Chile, vários outros países em que tem, né, a mineração como forte aí no desenvolvimento. Então a gente precisa ter essa coragem de sim diversificar a nossa economia. E antes que as pessoas comecem a pensar que a gente é contra o emprego, contra a mineração, fecha tudo. Não é isso que a gente está falando, principalmente que você está falando. A gente quer que as coisas aconteçam dentro do processo que a gente vai conseguir sair, se não ileso, pelo menos só com arranhãozinho, não é isso? Exatamente, porque a gente sabe a importância da geração de emprego, principalmente como a gente acabou de dizer, né, que não há emprego na cidade, né? Então a gente tem que ter emprego formal, a gente tem que estimular a geração de emprego para que nosso povo tenha, né, melhores condições de vida. A mineração é extremamente importante para a nossa economia, mas ela tem que servir ao nosso povo, ela tem que servir à qualidade de vida da nossa população. Não dá para a gente continuar tendo crimes como o que aconteceram em Mariana, em Brumadinho, né? Não solucionados até hoje, né? E pessoas que não foram presas, né, até hoje. E mais, as respostas que eles deveriam dar após o crime, as pessoas ainda não têm as suas casas inauguradas. A tragédia aconteceu em 2015. O dinheiro de Brumadinho já está sendo dividido, tá até a sobra, e Mariana nada ainda, Nada, não tem. As casas daquela população do Bento ainda não foram entregues. É uma vergonha, A Fundação Renova, da forma como trata, como é conduzido, né? Então a gente precisa sim ter essa responsabilidade com o povo e com a mineração a serviço do nosso Brasil. Você acha que a Fundação Renova falhou? Com certeza, né? Com certeza. Ela falhou e ela foi feita, né? Ela foi criada, né, para que a Vale tivesse, né, o controle de todo esse processo, né? Então, agora, um avanço que a gente tem nessas comunidades são as assessorias técnicas independentes, né? Que vão lá, ajudam, né, a orientar a população atingida, né? Agora, estamos começando uma nova lá no Antônio Pereira, né? Guaicuí, né? Não o GEPSA. O GEPSA que tá... porque o Guaicuí tava lá no Pereira, eu lembro. Ficou bastante tempo, que são... um pessoal ótimos, maravilhoso, né? Inclusive estão ajudando a gente bastante na questão da Serra do Curral, né? As assessorias técnicas independentes, elas são fundamentais para ajudar a população. Ô, Débora, é bom você falar isso, porque eu lembro que eu entrei até numa discussão um tempo atrás, um desses grupos lá de Antônio Pereira, do pessoal falando, mas vamos supor, 100 milhões para assessoria técnica trabalhar 5 anos. Esse dinheiro vai ser abatido do nosso dinheiro que a gente ia ganhar, né, da nossa indenização. Não é isso, né? A assessoria técnica ela é paga com outro dinheiro, não tem nada abatido de indenização. Eu queria que você falasse disso, porque quando eu falo, a turma fala, mas você está defendendo. Gente, as coisas têm que ser claras.
né? O dinheiro da assessoria técnica é outro dinheiro, não tem nada a ver com indenização, ou eu tô viajando muito? Não, você tem toda a razão. O dinheiro da assessoria técnica, não tem nada a ver com as indenizações, né? Ele é um dever, né? Todo atingido precisa ter assessoria, né? Precisa ser orientado, precisa ter um trabalho técnico para que essas pessoas consigam compreender a condição na qual elas vivem, né? Que é a condição de atingido. Então, nós temos em Ouro Preto vários atingidos. Nós temos atingidos lá em Amarantina, temos atingidos em Miguel Burnier, temos atingidos lá no Crockett. Agora todo mundo com essa fumaça aí, né? Inclusive aqueles... É assunto daqui a pouquinho. Exatamente. Grande parte da nossa população é atingida e não sabe, não se enxerga enquanto atingido. Então, a atuação dessas assessorias, elas, além de ter um papel de formação, elas são interlocutores no processo de negociação. Elas ajudam as pessoas a entenderem, agora eu vou receber, né, vão ser feitos recursos aqui, aplicados recursos aqui na nossa localidade, e o que vai ser de melhor, que vai trazer mais benefícios para a nossa comunidade. Esse é o papel das assessorias técnicas, extremamente importantes, né? E então, não só no Pereira, como em várias outras localidades aí de Minas Gerais. É porque quando fala atingido, aí pensa, os coitadinhos lá. Não é bem assim, né? Todo mundo que sofre, o mínimo que seja um impacto, é um atingido por algo. E falando nisso, Débora, tem gente que fala assim, o preto tá bonito com a neblina. Não é bem neblina, né? A gente tem, todo dia a gente recebe denúncia. Eu queria a sua opinião sobre a fábrica agora da CETEC, que foi vendida por R$1, que era em Dalco, e a gente pôde perceber, eu não sei se você teve essa mesma impressão, que depois da venda, que essa polêmica do aumento de fumaça começou. Eu não sei se os novos donos no Popular puseram pra tourar lá, pra galera trabalhar e pra não mandar ninguém embora, são 600 empregos, a gente sabe. Mas vão morrer quantos para salvar 600? Exatamente. Não dá pra gente, em nome do emprego, né, a gente colocar toda a nossa população aí em risco, com problemas de saúde, né? E a gente precisa falar também que essas empresas, grande parte das indústrias, elas estão com um parque tecnológico defasado. Por quê? Porque não há incentivo, né, ao desenvolvimento tecnológico da indústria nacional. Nós somos um país que está vivendo desindustrialização. Não há país possível sem a indústria, e sem uma indústria sustentável, sem uma indústria preocupada com a questão do meio ambiente. Então, isso que está acontecendo em Ouro Preto, né, é reflexo do que está acontecendo em vários locais do nosso país. E aí a gente precisa tratar isso com seriedade. Como? Por que até hoje a gente não tem uma Secretaria de Meio Ambiente estruturada? Falta de dinheiro não é. Nós temos 100 milhões sobrando no Caixa Municipal, né, do orçamento. Falta de vontade, acredito que não é, porque em tese temos um governo de ambientalistas, né? Então, o que falta para a gente ter realmente uma preocupação com o meio ambiente do nosso município? Não aquele meio ambiente sacralizado, parado, estático, onde que a gente não pode mexer em nada, né? Porque existe muita gente que fala assim, eu defendo o meio ambiente. O santuário, o santuário, né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que, inclusive, o meio ambiente é uma peça para o nosso desenvolvimento, né? Se tratado com sustentabilidade, se tratado com responsabilidade. E aí, sobre a questão das terras, né? Então, se vende essa empresa aí por R$1, né? Eu queria realmente que alguém me oferecesse alguma coisa por R$1 para eu comprar. Porque atualmente R$1 não tá comprando nem chiclete. Duas balas, né? 2 balas. Então, um pirulito não tá dando, né? Então, assim, a gente tem aí um passivo, né? Um passivo de muitos anos, né? Da Alcan, da Alquisa, etc., que precisa ser tratado com seriedade, precisa ser tratado com responsabilidade, e a gente precisa cobrar deles a dívida que eles têm com o nosso município, né? Precisa cobrar deles a responsabilidade que eles têm com o nosso município, dos danos, dos passivos ambientais que eles deixaram, né? De terras lá ociosas, né? Então a gente precisa... para que estar na Câmara Federal, né? Para ajudar, né, o município a fazer essa luta aí, né, por recursos, por um desenvolvimento tecnológico, né, pelo meio ambiente, por qualidade de vida da nossa população. Débora, falando em terras,
na última semana a gente teve um ganho. A gente fala teve porque como sociedade, por mais que a gente esteja falhando miseravelmente, a Câmara aprovou um empréstimo de 10 milhões para moradia e tem uma outra verba vindo. E foi aprovado lá nas terras, né, do chamado Noveles, a criação do novo bairro. A gente já anunciava como o novo Taquaral, né, um ganho das lutas sociais, dos movimentos sociais, das ocupações. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também a sua opinião sobre as invasões. Muita gente fala, cambada de vagabundo, tá invadindo a terra do... E não é bem assim que funciona, né? Se todo mundo tivesse dignidade, lugar pra morar decente, isso não precisava de acontecer. Olha o Taquaral do jeito que ele tá. Exatamente, Ouro Preto, e não só Ouro Preto, todo o Brasil, né? Há muito mais gente sem casa do que casa sem gente. Quer dizer, a gente tem muitas casas, né? Tem mais casas sem gente do que gente sem casa. O que falta é coragem da gente construir políticas habitacionais. E eu falo isso com muita tranquilidade como arquiteta e urbanista, atualmente trabalhando na pasta de habitação. O que falta pra gente é coragem de ver que há imóveis ociosos, né, na nossa cidade, de ver, por exemplo, nosso centro, né, tido como centro histórico, há muitos imóveis vazios, né? E o nosso déficit habitacional, né, quantitativo, que a gente diz é a quantidade de pessoas que não têm casa, ele não é tão significativo, mas o nosso déficit qualitativo, que é o que a gente diz, pessoas que moram em condições de risco ou com qualidade não adequada, ele é muito grande. Então a gente precisa ter coragem para tirar essas pessoas em condições de habitação, de habitabilidade precárias, para morarem, né, em novos espaços. A criação de um novo bairro, ela é importante, sim. Mas a gente precisa tratar isso com bastante responsabilidade. Primeiro que a gente deu só ainda um pequeno passo. Foi um decreto para iniciar o processo de negociação de uma terra que já está em discussão judicial. Então, porque a gente não pode criar expectativas nas pessoas dizendo que... Fala que amanhã já pode ir lá fazer a fundação, né? Porque já está em discussão na justiça há muitos anos. Então, a gente eu pelo menos não vejo perspectivas a curto prazo, né, dessas habitações acontecerem. E quando acontecerem, a gente precisa também trabalhar ela em conjunto com o plano diretor, com políticas urbanísticas, com equipamentos urbanos, né, ali na cidade, no local, com escolas, né, pensando o trânsito, né, olha o impacto que novas moradias, né, gerariam ali no local, gerariam no trânsito, gerariam a necessidade de postos de saúde, de escolas. E sobre o empréstimo, eu realmente me pergunto, né, para que a gente ter mais um empréstimo de 10 milhões, né, num orçamento recorde que nós estamos tendo, né? Eu acho que nós teríamos sim condições de aplicar 10 milhões na habitação, a gente tem dinheiro em caixa para isso, né? E precisamos aplicar até mais que 10 milhões. Precisamos ter coragem de trabalhar a questão da habitação no nosso município, que nunca foi trabalhada, né? Ninguém mora, ou aí respondendo a sua pergunta sobre ocupações, né? Ninguém ocupa um espaço, ninguém vai morar numa área de risco porque quer. Nenhuma pessoa acorda um belo dia e fala assim, eu vou construir uma casa ali naquele barranco porque eu quero... Vou morar debaixo do barranco ali, né? Porque eu quero viver com emoção. Não. As pessoas fazem porque elas não têm alternativa. E a gente precisa olhar a nossa Ouro Preto da comunidade. A gente precisa olhar as nossas periferias. A gente precisa pensar em habitação e qualidade de vida para elas. Passa pela construção de novas casas, passa sim, é um caminho, mas passa também por dar acesso para elas a uma região que tem toda a estrutura, que é o que a gente chama de centro, de perímetro tronco, que tem toda a estrutura e está subocupada. Poucas pessoas moram no centro. A gente vai ter mesmo o centro fantasma, um centro a serviço do turismo, enquanto as pessoas vão se afastando. Então, é um conjunto de ações. É investir em habitação no centro e, paralelamente, investir na construção de novas moradias. E ali a gente tem que pensar também, porque a gente acabou de falar da CETEC, tem uma UPA perto, BR-A356, que é acidente atrás de acidente, toda semana. Ô, Débora, a gente vai entrar num assunto agora que eu sei que você gosta muito, né? Eu sei que talvez seja uma das bandeiras que você tem, a maior e a mais pesada que você carrega, né? Você faz parte da UBM, eu vejo esse trabalho. E Ouro Preto
começou esse movimento da Delegacia da Mulher, e parece que as coisas estão engatinhando, a doutora Celeida esteve até aqui com a gente outro dia, e já vamos para a primeira pergunta do ouvinte, porque a Rose tá querendo saber o seguinte, pergunta para a Débora quais os conjuntos de ações que precisam ser feitos para mudar a realidade da violência contra a mulher em Ouro Preto. Aí eu quero que você faça uma síntese do trabalho da UBM, da luta das mulheres e respondendo a Rose, né, porque eu acho que sintetiza muito do que eu ia perguntar. Muito bom. Então, Rose, você que está aí nos assistindo, a questão da violência contra a mulher é uma questão estrutural, né? Então, ela passa primeiro com uma mudança da sociedade. A gente tem que ter um compromisso de que só uma outra sociedade vai acabar com a violência contra as mulheres. Só um projeto ousado de uma emancipação humana vai acabar com a violência contra as mulheres. Então, a gente precisa tratar isso de maneira ampla. Primeiro, a gente precisa que as mulheres tenham geração de renda, acesso ao estudo, condições de participar da vida pública, né? Condições de igualdade de trabalho, porque as mulheres ainda ganham 77% do salário dos homens, elas trabalham mais, ganham menos. Elas estão nas atividades do cuidado e nas atividades domésticas muito mais do que os homens, então elas trabalham mais em casa, por consequência elas não têm tempo para estarem na vida pública. Esse é o primeiro ponto e ele é o ponto estrutural. O segundo ponto, quando a gente chega aqui na cidade, né, a gente tem que dizer que a Delegacia da Mulher, que em breve, né, a gente acredita que será inaugurada, ela é uma grande vitória da luta das mulheres. As mulheres estão desde 2015 na luta por essa delegacia. Foi um movimento de mulheres que esteve nas ruas desde 2015, que esteve nas ruas. A gente, enquanto UBM, a gente fez inúmeras atividades, audiências públicas. Trouxemos a deputada Marília Campos aqui. Construímos junto com outras mulheres a criação do conselho, né, no ano de 2017. Lutamos pela questão do enfrentamento à violência dentro da UFOP, né, com a criação de uma resolução interna da UFOP para enfrentar a questão da violência. Criamos a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência em 2017, né, que é colocar todos os atores, né, que lidam com a questão da violência para dialogarem, né. O Conselho tem uma atuação muito firme. E aí, por último, a nossa atuação no Conselho Estadual de Mulheres, né, ela foi decisiva para a questão da violência contra as mulheres. Porque foi através do diálogo com o governo estadual que nós conseguimos o compromisso da nomeação de uma nova delegada, que resultou na nomeação da delegada Celeida. Através da nossa articulação no Conselho Estadual, papel da UBM em conjunto com outros movimentos sociais de mulheres. E a partir daí a gente pactuou com o governo, com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, com algumas reuniões, trouxemos a vice-prefeita Regina Braga para participar das reuniões e aí ela assumiu o compromisso de prover a estrutura se o governo do estado providenciasse essa negociação. Então, eu fico muito feliz de ter sido peça decisiva nessa articulação, né? As reuniões aconteceram há mais ou menos um ano e também fico muito feliz de que o governo municipal esteja cumprindo esse acordo, né? Então, a gente não está só para criticar, né? Isso foi um avanço, está cumprindo sim. E aí a vice-prefeita Regina tem um papel importante, né? Ela tem essa afinidade com esse diálogo, está sempre de portas abertas para o movimento de mulheres e a gente acredita sim que nos próximos meses, porque o imóvel já foi alugado, isso é a vitória do movimento de mulheres. O secretário Edivaldo também, né, foi muito receptivo a essa pauta e agora a gente precisa comprar os móveis para finalmente inaugurar a delegacia. Grande vitória do movimento de mulheres. E aí, a partir daí, a gente precisa falar sobre educação nas escolas, precisa falar sobre saúde, precisa falar sobre geração de emprego e renda, porque a violência não se trata só como uma delegacia, ela se trata com um conjunto de políticas. Qual é o nosso compromisso? A gente estando na Câmara Federal, a gente vai ajudar a trazer esses recursos para viabilizar, quem sabe, aí um grande centro de referência para a mulher, para a cidade de Ouro Preto, né? Quem sabe a gente conseguir ações
para a geração de emprego e renda para as mulheres ouropretanas, né? Então esse é o nosso compromisso. Ô, Débora, você falou da Câmara Federal, né? A gente deixou para esse finalzinho. Você vem como pré-candidata a deputada federal. O que uma deputada federal faz e pode fazer pela nossa região? A gente sabe, o último que ocupou, acho que foi Zé Leandro, né? Que foi deputado estadual, nem nascido eu era, 86. Eu sou de 94, então tem muito tempo que a gente não vê um representante de Ouro Preto, né, da terra, mesmo que não seja nascido aqui, mas que ama Ouro Preto e luta pelas causas na Câmara ou no Senado, ou enfim, em algum cargo importante. O que você quer trazer pra gente? O que a gente pode esperar da Débora caso seja eleita, né, para deputado? Primeiro, assim, né, eu queria colocar, assim, o meu grande amor por Ouro Preto, a cidade que me acolheu, a cidade que me escolheu, que me adotou, né, e na qual eu construí a minha vida aqui, né. Eu acho que eu não consigo imaginar o que é a Débora antes de Ouro Preto, né. Existiu a Débora em vários outros lugares, né, a Débora não nasceu, né, em Ouro Preto, mas Ouro Preto me escolheu, né. E a gente precisa ter muito compromisso com uma cidade tão importante no cenário nacional. Por isso que a gente precisa ter esse compromisso também de levar para a Câmara Federal representantes da cidade. E aí a gente, claro que a gente vai estar expandindo aí, né, nosso território, levando para as cidades da região Inconfidentes, do entorno. Vamos, né, fazer esse diálogo com outras cidades também. Mas, assim, nós podemos... qual é o nosso papel, né? Como que a gente pode atuar? Primeiro, na defesa de um país justo e soberano. A gente vai ter um grande desafio nos próximos 4 anos, que é acabar com a retirada de direitos que foi instaurada, né, a partir do golpe de 2016, né? A partir da retirada... injusta da presidenta Dilma, né, com um golpe. A gente tem aí a aprovação da reforma trabalhista, que foi extremamente cruel para o povo brasileiro. A gente tem a PEC da morte, que congelou, né, os gastos públicos. E aí reflete diretamente onde? Reflete lá no nosso postinho de saúde. Porque se não pode aumentar o recurso de saúde, vai chegar lá, vai faltar remédio lá no seu posto. Então, é uma direta relação com a Câmara Federal. Nós estamos assumindo esse compromisso, né, de levar essas pautas que a gente chama de pautas macro, né? E essas pautas locais, o que é importante? Primeiro, pela questão da gente trazer o nome da nossa cidade, né? De estar sempre lutando aí, né, por recursos, por projetos de lei. A gente tem aí a necessidade de investir um conjunto de obras que só se viabilizam com recurso federal. Por exemplo, o PAC das encostas, né, que é o tal do recurso que tem, mas não tem. 35 milhões do último governo de Ângelo. Que se perdeu, mas não chegou, etc. A gente precisa recuperar, né, esse dinheiro. A gente precisa trazer recurso para investimentos em infraestrutura na nossa cidade. A gente precisa trazer recursos para a cultura, né? A cultura, que é uma peça importantíssima do desenvolvimento da nossa cidade. Não existe como falar em desenvolvimento da cidade de Ouro Preto sem falar sobre cultura. Não porque cultura é lindo, porque cultura gera renda. A cadeia produtiva da cultura, ela é enorme. E é um conjunto de obras que a gente tem visto inúmeras vezes nossos representantes indo pedir recurso. As nossas igrejas que estão precisando de recurso, né? A questão do próprio saneamento, que precisa ser tratado com responsabilidade. Então, por isso que é importante ter um representante da cidade de Ouro Preto na Câmara Federal. Ô Gilson, só antes de você fazer uma pergunta, só para não perder o time, o Pedro Guimarães, sabe quem é? O presidente da Caixa. Ah, sim. Ele tá no meio de uma polêmica gigante aí, e ele oficializou ontem seu pedido de demissão. Vários casos desses, né, Gilson, estão acontecendo. É dentro de estádio, é dentro da Caixa, é dentro dali, ou dentro da... Enfim, você acha que a quantidade de idiota, porque pra mim um cara que passa a mão na mulher sem ela querer, o cara que abusa da mulher e bate na mulher, pra mim é um idiota, né? Se é pra qualquer um, tô sendo específico do Pedro. Você acha que a quantidade de idiotas que fazem isso aumentou? A mídia tá divulgando mais ou as mulheres estão mais corajosas em denunciar? Com certeza as mulheres estão mais corajosas em denunciar. Mas nesse governo Bolsonaro, um governo que não tem preocupação com as mulheres, um governo que é misógino, um governo que sucateia as políticas de mulheres, né? Que coloca Damares, né, como representante da pauta das mulheres.
com certeza a gente vai ter isso a milésima potência, né? E aí o que é importante nesse caso é a gente destacar que elas só tiveram coragem de denunciar porque são servidoras efetivas. Então, a gente precisa defender o serviço público. Por quê? Porque o servidor efetivo é aquele que tem coragem de denunciar o que está errado. Porque o comissionado, ele é importante, sim, né? Ele é importante para o jogo político, mas muitas vezes ele fica preso, né? E o servidor efetivo, ele é aquele que vai lá, que denuncia, que fala, isso está errado. Então, será que se essas servidoras fossem comissionadas, elas teriam coragem de denunciar? E quanto ao senhor Pedro Guimarães, já vai tarde, tá? Porque a Caixa, ela é extremamente importante para o povo brasileiro. Ela é uma indutora de desenvolvimento nacional e tem que ter alguém à sua altura no comando. Gilson Fernandes. Na verdade, só uma observação, Romizeira, é que a Débora comentou com relação à cultura e também já falou com relação também ao meio ambiente. E ontem foi lançado o guia de empreendedorismo, que vai ser um guia completo para quem quiser empreender em Ouro Preto ter acesso. E aí era os 3 acessos, né, da inovação, que já é a universidade, o poder público e os empresários. E aí eles inseriram mais 2 itens, que é o meio ambiente e a cultura. A cultura já pensando em diversificação econômica, isso mesmo que você acabou de falar, da importância da cultura, não só, porque eu vejo que a cultura de todos os meios, desde da cultura do funk, do rap, até a cultura mais, que a pessoa fala que é mais cult, todas são importantes para poder formar a pessoa, para a pessoa ter um senso crítico. A partir do rap que a pessoa tem um senso crítico, a partir do funk que ela tem uma forma de Expressar, né? Se expressar. Então, acho que o Ouro Preto insere esses 2 itens junto com a universidade, o poder público e o empresário, né? Para poder... A gente vai ter agora, no final do mês, o Festival Marte, que junta a inovação e a arte. Então, as pessoas começaram a perceber mais isso. Que a cultura em Ouro Preto é algo bom. Que não só movimenta todo o trade, né, turístico, mas também faz com que as pessoas locais, que eventos de esporte, façam ter mais senso crítico de forma geral. É só essa observação mesmo. A turma, né, Gilson, pensa assim, cultura, o Museu do Inconfidentes, não sei o quê. A cultura não é isso, né, velho? Cultura é que a gente vive o nosso dia, e a mesma coisa pro meio ambiente. A gente desde pequeno, o meio ambiente é a natureza. Pô, velho, não é, cara. Não é, né, Gilson? Também, mas não é só isso. Não né? é só isso. É a mesma coisa. Agora eu vou entrar num assunto que é muito polêmico, é a mesma coisa da bandeira do Brasil, pô. Isso mesmo. Ô, Débora, a bandeira do povo brasileiro é verde e amarela ou é vermelha? Olha, ontem quando eu anunciei a minha candidatura, né, eu coloquei um trecho de uma música que a gente reconhece como o segundo hino do Partido Comunista do Brasil. E ele fala que a bandeira do meu partido é entrelaçada com a bandeira verde e amarela, né? Porque, com muito orgulho, nosso partido é o partido de bandeira vermelha, mas é o partido que mais deu vidas para o nosso país, é o partido que mais morreu gente na ditadura militar, é o partido que está há 100 anos lutando por uma nova sociedade. Então, sim, nosso partido é um partido de bandeira vermelha, mas a gente ama o nosso país. E é por amor ao Brasil que a gente coloca o nosso nome, né, à disposição para disputar as eleições, que a gente vai para as ruas, nos movimentos sociais, que a gente contribui na academia, que a gente escreve, que a gente debate as ideias. Então, acredito, tenho muita convicção que ser comunista no nosso país é amar o Brasil e ter um projeto de país. A gente tem um projeto de país para apresentar e é esse projeto que a gente vai para as ruas defender. Gilson, mais alguma aí? Só para poder complementar com relação a esse comunismo, que o Lula, para poder ser eleito, teve que fazer uma carta falando que o país não ia ser, de certa forma, assim, esse comunismo que todo mundo fala. Então, que você, acho que possa explicar um pouco mais o que seria essa questão do comunismo e por como que é a diferença do comunismo talvez da Rússia, porque explicar comunismo, socialismo, falar um pouco geral para a população, que tem essa... Eu acho que o pessoal acaba usando isso como desculpa e fala, não, minha bandeira nunca vai ser vermelha e se for comunista você não vai ter emprego, não vai ter nada. Não existe muito essa coisa, né, do comunista comedor de criancinha, né, esse mito, né,
esse conjunto de inverdades, de fake news, né, que se coloca. E aí a Jo, quando teve aqui, ela falou, né, muito sobre o comunismo vir do comum, né, da gente querer, né, o comum, da gente querer a defesa do comum. A gente falou aqui sobre geração de renda, a gente falou sobre a importância do renda básica, a gente falou aqui sobre cultura, só que isso a gente só consegue alcançar, né, um país onde não tenha mais 33 milhões de pessoas com fome, onde não existam pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, né? A gente só consegue alcançar o que a gente chama de emancipação humana com outro projeto de sociedade. E a gente enxerga que o capitalismo é um sistema fadado ao fim. Por que é fadado ao fim? Porque ele é um sistema que ele enriquece 1% da população em detrimento da exploração dos outros 99%. E o que a gente quer é que toda a riqueza desse mundo que a gente tem seja dividida com o nosso povo, né? Que as pessoas consigam viver em igualdade de condições, né? Muito se fala de dividir a pobreza, né? Na verdade, a gente quer dividir a riqueza, a gente não quer dividir a pobreza, né? E para isso a gente tem, como a gente fala, como etapa preliminar, né, a chegada do socialismo, e que a gente ainda está muito longe. E esse comunismo, né, que se fala, né, como o comunismo da Rússia, o comunismo de Cuba, etc., né? Embora tenham sido sociedades super avançadas, né? Mas a gente tem que entender que a sociedade mudou, né? Hoje, como é que é o comunismo brasileiro, né? É o nosso projeto de desenvolvimento, né? Como é que é o comunismo e o socialismo sendo vendido, né, em outros países? Cada sociedade vai encontrar o seu caminho próprio. O nosso caminho ainda está muito longe, porque a gente está num grande retrocesso. Então, eleger o Lula é o primeiro passo para a gente retomar o rumo do desenvolvimento do nosso país. E é um rumo de social-democracia, é um rumo de retomada de direitos, ainda passa bastante longe, né, desse comunismo, desse socialismo, mas é necessário a gente retomar o nosso país para a gente, para o nosso povo, né? E, a partir daí, a gente pensar assim, em novos avanços. E eu tenho muito orgulho de carregar, né, no peito esse martelo, né, e um projeto de uma sociedade que eu acredito que é possível. Ô, Débora, a gente já sabe a resposta. Tem mais alguma pergunta, Gilson? Não, já tá. A gente já sabe a resposta, mas é tradicional, né, a gente fazer a renova e da gente perguntar. No final do ano tem eleição, né? Por mais que a gente saiba a resposta, às vezes tem alguém com dúvida ainda do seu posicionamento político. Você acha que a gente precisa de uma terceira via que já tá lá na 58ª, 9ª? Já perdi a conta de quantas vias. Tem uma nenhuma vai pra frente por orgulho, né? E ninguém quer ser visto de ninguém. Eu quero mandar, né? É a minha leitura dessas terceiras vias. Eu não gosto de chamar de terceira via porque você já polariza, né? Você acha que Bolsonaro deve continuar? Você acha que o ex-presidente Lula ele deve voltar para assumir? Vai surgir lá, sei lá, o Cabo da Ciolo da vida, a Marina Silva, sei lá, o Gilson e ser presidente? Alguém tem que surgir. Alguém tem que ser presidente. O que você aposta aí? Olha, eu tinha 7, 8 anos, sei lá, eu era uma criança na eleição de 89. Eu fiz uma redação na escola e era a pergunta se era Lula ou se era Collor. E eu coloquei que eu era Lula. Eu fui premiada na escola pelaquela redação. Então, eu sou Lula desde criancinha, né? E eu não sou Lula desde criancinha porque é questão de torcida. É porque, primeiro, pela sua representatividade, de ser o primeiro trabalhador eleito no nosso país. Segundo, pelo compromisso que ele assumiu, né? Quando ele fala da importância das pessoas comerem carne, das pessoas terem acesso à comida no país onde as pessoas passam fome, é porque ele já viveu isso. E terceiro, porque Lula foi o maior presidente da história contemporânea do nosso país, né? O que Lula fez no nosso país é inigualável, né? Então eu sou Lula desde criancinha. Que está em jogo, sim, são duas visões de mundo, né? Entre aqueles que acreditam no mundo mais justo, no mundo mais igualitário, entre aqueles que acreditam no mundo onde que as mulheres vão ter acesso a trabalho, a emprego, a renda, né? No mundo que acredita nas pessoas sem fome, na comida na casa do trabalhador.
e um outro mundo, que é o que a gente está vendo aí, que nega a ciência, né, que ataca as mulheres, que ataca, né, as minorias, que entrega dinheiro para os empresários, né? Então, o que está em jogo é isso, gente. Não existe terceira via, né? É Lula, sou Lula, até o meu último fio de cabelo. Ainda bem que você não falou que você era Collor lá na sua redação, porque ontem saiu o vídeo do Collor gritando Bolsonaro, Bolsonaro. O Collor também é brincadeira. Em Minas Gerais, vai de Calil, vai de Zema, Carlos Viana, o Miguel Correia, com quem que você... Tem mais, né, Jus? Tem um monte de pré-candidato. É até ruim a gente falar um nome ou outro, porque são vários. Olha, eu acho que é a mesma coisa, né? Nós estamos com 2 projetos em jogo, né? E é preciso ter compromisso. Primeiro, quando a gente faz um projeto de coalizão, né? A gente sabe que é um projeto complexo, é um projeto de diversos pensamentos, né? O meu partido está apoiando, né, o Calil. E por que apoiar o Calil? Porque é o que reunia condições de enfrentar o que está posto aí, né? O governo Zema é um governo que entra se apresentando como novo, mas vai deixar uma dívida maior do que o governo Pimentel, né? É um governo que tentou vender as nossas empresas estatais, é um governo que está aí a favor da mineração contra a Serra do Curral. E a gente tem o Calil, que foi, né, exitoso aí na gestão da pandemia, é um governo que tem grande aceitação da população de Belo Horizonte. É um sujeito que, sim, negou a política, etc., mas está aprendendo também, está reconhecendo a importância, né, da política, dos partidos de esquerda. Então, sou sim Calil e vamos apoiar o Calil. Débora, você vai para federal, estadual e senador. Tem uma dobradinha aí? Mas dessa dobradinha não é de 2, não. A gente fala da panela mesmo, porque tem essa chapa composta aí. Quem é Jô Moraes é Débora Queiroz. Quem é Débora Queiroz é Jô Moraes, né? A Jô Moraes é a minha líder, é a minha referência, é a que realmente me convocou para esse projeto, né? E aqui, não só aqui, como em outros lugares, né, do estado, né? Quem tiver com Jô Moraes tá com Débora Queiroz, quem tá com Débora Queiroz tá com Jô Moraes, uma mulher que tem 50 anos de vida pública, uma mulher com uma história límpida, transparente, uma mulher que mesmo depois de 50 anos ainda pode andar nas ruas com seu cachorrinho, né, e ser respeitada. Então tenho muito orgulho de levantar e levar o nome de Jô Moraes para candidata a deputada estadual. E pro Senado? Tem alguém em mente? Não, ainda não temos posição, não, mas vamos aguardar aí, A Débora, né? tem? O partido não tem, a Débora tem? Bom, muito provavelmente a gente vai apoiar, né, os candidatos da nossa legenda. O nosso partido está pleiteando uma vaga na suplência, né? Para senador, né, que é o Gilson Reis, que foi vereador em Belo Horizonte, né? Ele está postulando, né, essa vaga aí de suplente. E aí a gente vai estar com quem tiver aí com o Gilson Reis. Ô Gilson, não é isso, né, Débora? Agradecendo sua presença, desculpa a correria. O prazo eleitoral, né, ele não permite que a gente tenha mais sequências de entrevistas necessárias. Daqui a pouquinho a gente vai receber o Vitor para falar da parada LGBTQIAP+. Agora eu acho que acertei, hein? Não esqueci letra nenhuma, não. É porque eu vejo várias formas, tô igual Regina esquecendo as letras. Ô Débora, muito obrigado pela sua presença. Ô Gilson. Essa aí foi excelente, né? Mais uma entrevista ótima. E obrigado, Débora, pela participação. Queria agradecer, né, a vocês aí, quem estão nos assistindo, e aproveitar aí também para deixar a deixa aí de convite, dizer que é muito importante esse evento, né, que vai acontecer, que a gente precisa, sim, lutar contra todas as opressões, e a gente recebe com muita alegria o retorno da parada LGBTQIAP+, na cidade de Ouro Preto. Muito obrigada, continue seguindo as nossas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho, e vamos aí pra luta. Qual é a rede social Débora Queiroz OP? Débora Queiroz OP, né, no Instagram, a gente também tá no Facebook, nosso WhatsApp tá aí em vários grupos, né, em breve a gente vai estar reformulando aí as nossas redes sociais também. Show de bola, Débora. Obrigado, até mais. Ô, Gilson, não vou nem encerrar o Real Entrevista, vamos fazer um intervalinho, tomar uma água em gá ali. Já voltamos. Tomar um cafezinho. Meu café já acabou, rapaz, olha só. E já a gente volta. Rapaz, tá pensando em reformar